Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Eu estava olhando números das eleições de 2020 e descobri que Edmilson Rodrigues do PSOL ganhou para prefeito em Belém do Pará, né? Um dos prefeitos do PSOL. A pessoa em si não é estranha à política eleitoral de Belém do Pará, tá? Ele já foi prefeito, na verdade, da cidade pelo PT. E quando foi fundado o Partido Socialismo e Liberdade, ele se filiou ao PSOL e lá ficou desde então. Primeira vez que ele consegue uma prefeitura, né, desde então. Ele já tinha outros cargos, obviamente, como estou querendo dizer aqui, velho conhecido, né, da política local daquela cidade, uma cidade que eu tenho vínculos pessoais. Para quem não sabe, a minha graduação em Ciências Sociais é pela Universidade Federal do Pará. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é meio que a minha justificativa pessoal para olhar especificamente para os números da eleição municipal de Belém do Pará e não de outros municípios, como São Paulo, por exemplo, que é um outro lugar onde o pessoal vai para o segundo turno. Eu queria usar o meu olhar mais regional, né, para olhar para os mapas e para as questões aqui, para a gente poder ver e tentar entender, responder uma pequena pergunta que eu estou tendo aqui no fundo da minha mente. Afinal de contas, Edmilson ganhou pelo mérito do seu partido ou pelos seus próprios méritos enquanto político? Se vocês olharem para o mapa disponível lá no portal do G1, que vai dividir todo o município de Belém do Pará e as ilhas que ao seu entorno e a Ilha de Mosqueiro é essa parte que tem mais em cima, esse bloco de terra mais sólido, e as ilhas ao redor da cidade são esses pequenos pedaços de terra. Se você for olhar para isso e se atentar para as cores que estão sendo usadas e tudo mais, esse mapa está sendo dividido por zonas eleitorais do município, tá? Não pelos bairros do município. Isso eu quero que você se atente um pouco a isso aí também. Quando você olha para esse mapa pensando em zonas eleitorais e olha para onde o delegado federal Iguti do Patriotas perdeu, mas onde ele teve mais votos, você vai ver duas coisas aqui que são bastante interessantes. Número 1. Essa grande massa de terra à direita é a zona do Curioltinga, certo? Que é uma das áreas mais pobres da cidade. Embora ela também englobe certos outros bairros que não são tão pobres assim, especialmente nessa seção oeste aqui. Em geral, você tem um índice de desenvolvimento urbano menor do que em outros lugares da cidade. Esta seção aqui que está isolada das outras aqui, embaixo dos amarelos, é um dos pontos mais nobres da cidade, inclusive, que é o bairro do Reduto. E isso explica umas certas coisas. O que eu achei interessante aqui, quando você olha para esses números do Gucci, é que as zonas eleitorais onde ele teve mais votos, ou são as zonas onde há um menor índice de desenvolvimento humano, ou seja, os lugares mais pobres da cidade, ou os lugares onde há muito mais desenvolvimento do que em outros lugares. Ou seja, você não tem uma coisa muito balanceada aqui, certo? Então, só para dar uma amostra do que eu quero dizer com esse voto do Eguchi ser muito de gente muito rica ou gente muito pobre, vamos tentar dar uma analisada do que eu estou falando aqui, olhando para certas questões. Quando você olha para essa distribuição dos votos em quem votou mais em Edmilson e quem votou mais no seu concorrente, o delegado federal Iguti, que era do Patriotas, inclusive um candidato que se identificava mais com a linha bolsonarista, né? Você vai ver umas coisas interessantes. A cor que vocês estão vendo as coisas, votos em amarelo e em vários tons de amarelo, são os lugares onde Edmilson teve mais votação, e quanto mais forte a cor, mais votos válidos. Inversamente, os lugares que estão meio verde piscina, verde água, enfim, eu não sei o nome disso aí, para mim isso é verde. E os lugares onde isso está mais escuro vão ser os lugares onde votaram-se mais no delegado Iguti. E beleza, essa é o mapa construído pelo pessoal lá do G1, mas tudo com dados do próprio TSE. Basicamente, gente, quando você cruza as zonas eleitorais do Iguti com o mapa da cidade de Belém por bairros, certo? Olhando para o mapa de Belém, que divide quantas pessoas tem em cada bairro que recebem entre 5 e 10 salários mínimos, a gente começa a pensar em certas coisas aqui.
A gente pode ver aqui nesse mapa que as regiões onde se concentram mais pessoas que ganham entre 5 e 10 salários mínimos, entre elas as números 53 e 43, que são os bairros da Pedreira e do Marco, especificamente são bairros de pessoas onde o índice de desenvolvimento humano é maior do que em outros bairros da cidade, tá? Não é necessariamente a área mais nobre da cidade, mas há uma concentração maior ali. Até dá para se ver até pelo próprio mapa, certo? Essa tendência aumenta se você olha, por exemplo, para pessoas que ganham de mais de 10 salários mínimos. Você vê que o número 43, que é o bairro do Marco, continua sendo ali roxo, bem mais forte inclusive. Então existe uma certa tendência a um crescimento de renda aí, e que se coordena, até podemos ver visualmente, com as regiões onde o Eguchi teve uma liderança em relação ao candidato do PSOL. Isso não vale necessariamente para todas as zonas eleitorais onde ele ganhou, tá? Mas é algo a se pensar, em particular nessa região central da cidade, que é essa ponta da península, certo? Que vocês estão vendo aí no mapa. Eu não estou dizendo que apenas pessoas ricas votaram no Eguchi, tá? E que pessoas não ricas votaram todas no Edmilson. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe um certo padrão aí, tá? Por exemplo, quando você olha de novo para o mapa de pessoas que recebem entre 5 e 10 salários mínimos e olha para os bairros da cidade e compara para as zonas eleitorais da última eleição, você começa a pensar em certas coisas. Por exemplo, essa grande massa aqui verde, que é a região do Coroaltinga, que é uma das zonas mais pobres da cidade na realidade. Se você for olhar no mapa de pessoas que recebem entre meio salário mínimo e entre um salário mínimo, é uma das regiões onde mais tem pessoas concentradas, é justamente nessa região do Coroaltinga. Ou seja, é uma das regiões mais pobres da cidade e que acumulou o maior número de votos para o delegado Eguchi. Como eu explicaria isto? Por dois motivos principais. Primeiro, candidatos que se colocam contra o establishment tendem a ter votos de regiões mais desassistidas pelo Estado, pois afinal de contas, se você já está numa situação onde você não está vendo o Estado para nada que não seja o aparelho repressor, você não vê saneamento, você não vê unidade de saúde, você não vê asfalto, você não vê saneamento básico, você vai votar em alguém que, querendo, você não pode até não saber muito bem de onde ele vem, mas ele está prometendo coisas que os outros não prometeram, e ele, justamente por ele ser de contra ou solto desse grupo de pessoas que já estão estabelecidas, e lembrem-se que eu falei no começo do vídeo, o Edmilson é um candidato estabelecido no imaginário político da cidade, é óbvio que você vai querer votar para alguém que outras pessoas, você tá vendo que é um cara outsider, você tá vendo que é alguém fora da caixa. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro na realidade por motivos semelhantes. É um tipo de motivação muito comum na realidade. Mas de novo, eu não estou dizendo que pobres são burros e por isso votaram no Eguchi. Não é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, os mesmos mapas que olham para regiões entre 1 e 2 salários mínimos são as regiões, aqui já olhando para a parte norte do município, são regiões onde houve um voto muito grande para Edmilson, certo? E vamos lá, isso depende um pouquinho da história da cidade também. Essas regiões, no tempo que o Edmilson foi prefeito da cidade pelo PT, receberam muitas obras de infraestrutura, muito saneamento básico, muitas estradas foram abertas, muitas coisas aconteceram que aumentaram a presença dos aparelhos do Estado em termos de assistência, certo? Unidade básica de saúde, coisas assim. Então, numa eleição que já é marcada por uma tendência a voltar a um status quo, a voltar a uma situação anterior que é vista como mais apropriada, mais estável, uma eleição que de modo geral negligenciou candidatos vistos como extremos, seja esquerda ou direita, e priorizou candidatos de centro, afinal de contas o DEM, o Democratas e o MDB, que são partidos tradicionalíssimos, partidos de centro. Você pode dizer centro-direita, mas ainda assim, centro tem essa percepção, né?
de serem o meio, nem lá nem cá, são os partidos que mais cresceram. O PP também cresceu bastante, ou seja, você está vendo a nível nacional que a tendência é buscar um centro. E em Belém do Pará, esse centro, esse status quo, essa nostalgia por o que era bom antes, não vinha do Eguchi, que era o candidato azarão, o candidato da mudança, o candidato identificado com o bolsonarismo, e sim do Edmilson, que apesar de ser de um partido super esquerda, que é o PSOL, acima disto ele era visto como um prefeito que já tinha experiência, que já deu algo positivo para a cidade. Olhando aqui para os mapas e puxando aqui da minha memória, né, os fatos políticos do município de Belém do Pará, eu diria que a vitória do Edmilson não foi necessariamente por causa do PSOL, e sim porque ele é o Edmilson, certo? É claro que ele não vai se desvincular do PSOL e, sei lá, se meter num PSB ou num PP só para poder provar meu ponto, né? Porém, é fato de que essa eleição do Edmilson se deveu muito menos ao PSOL, às virtudes do PSOL, seu partido da mudança à esquerda, e sim porque o Edmilson é o prefeito de antigamente, que vai fazer as coisas ficarem como elas eram, e que é um cara que nós já sabemos quem ele é. Ou seja, no final das contas, o Edmilson acaba sendo, menos em termos imaginário político, o centro, o status quo, que é a grande tendência da eleição de 2020, né? E eu quero terminar esse vídeo com uma certa constatação. Se por um lado a gente pode olhar para o Edmilson e para o fato dele ter sido prefeito do PSOL e que isso é uma grande vitória para o Partido Socialismo e Liberdade, por um outro eu sinto que é uma vitória que deva deixar as pessoas vinculadas ao PSOL e que têm interesse em que o PSOL cresça mais politicamente com um tanto de sobriedade. Talvez não seja tão interessante você ter toda essa coisa de, meu Deus, é o melhor partido do mundo, é o melhor ponto que eu já estive na minha história política é este agora. Realmente, para o PSOL, foi um crescimento muito bom. Mas eu acredito que fica a ver o quanto desse crescimento que o PSOL está tendo foi por causa de coisas que o PSOL, enquanto partido, pode oferecer para a sociedade brasileira, e quanto desse crescimento não são dos seus candidatos e candidatas individuais, do carisma que elas têm como indivíduos, como pessoas. E essa é uma questão também que vale para outros partidos de esquerda, certo? Porque a política brasileira, de um modo particular, ela é bastante personalista. Não se vota em partidos, até por uma questão de como o nosso voto é estruturado, etc. Se vota muito mais nos candidatos, nas candidatas. E eu acho que daí que deveria vir uma certa calma em certas análises, tanto como no vídeo anterior que eu disse que o PT está morto, quanto, ah meu Deus, o PSOL é o novo PT. A gente tem que ter uma certa calma em dizer essas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado desse meu pequeno exercício de análise de mapas, né? Apesar de ter sido bastante curto e um tanto pensando aqui, óbvio, se eu fosse escrever num artigo científico, eu embasaria muito mais minhas conclusões aqui. Mas eu me sinto muito seguro em dizer que o Edmilson ganhou muito mais pela virtude própria do que pela virtude do seu partido. E esse era meu ponto neste vídeo. E o que vocês acham? Aí na cidade de vocês, quem ganhou, como ganhou? Ganhou porque as pessoas já votaram porque conheciam a pessoa, ou porque propunham uma mudança? Como é que ficou aí na cidade de vocês? Eu quero essas informações, até porque, por que não, né? A gente conversar mais a respeito. E obrigado desde já, curta, compartilhe, se inscreva, aperte o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Robson Lima desligando, falou, tchau, tchau.